que nos dá força e capacitação para prosperarmos e adquirirmos riqueza hoje, continua sendo o maná, só que agora revelado em Jesus e na sua palavra. Sexto princípio: não permita que o maná perca a relevância na sua vida. Não deixe que o maná perca a relevância na sua vida, em hipótese alguma. Números 11, olha só o que diz esse texto agora, de 4 a 9. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Quando você lê esse texto aqui, deixa eu mostrar para você qual é o contexto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, libertado por Moisés, muitos egípcios foram junto com eles. Por causa do tempo que eles já tinham passado no Egito, muitos egípcios foram conhecendo o Deus de Israel, alguns se converteram ao Deus de Israel, alguns se casaram com hebreus, e quando o povo hebreu saiu do Egito, muitos egípcios vieram junto com eles. Mas quando chegou lá no meio do deserto, a certa altura do campeonato, esses egípcios, que a Bíblia chama aqui de populacho, começou a se queixar, e a queixa deles influenciou o povo de Israel, que também começou a fazer as mesmas queixas. E as queixas eram o seguinte: quem nos dará a comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Eles desprezaram o maná. É como se eles estivessem dizendo: só o que a gente vê na frente, a gente está com saudade dos peixes, das cebolas, dos alhos, dos melões, das comidas do Egito, porque agora seca-se a nossa alma e tudo que a gente vê é essa porcaria aí desse maná. Era um maná, agora ele diz, o escritor Moisés, era um maná como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante a de bidélio. Eu deixei esse termo aqui, do jeito que ele está na Bíblia, e botei em itálico só para chamar a sua atenção mesmo, porque a maioria das pessoas não sabe o que é esse tal desse bidélio. Parece dele igual a bidélio. É bidélio. É igual a bidélio, gente, aleluia. Pastor, mas explica aí, deixa isso para lá, isso não é importante agora, a revelação é outra. Não, eu vou explicar para você o que é o tal do bidélio, mas lembre-se que a aparência dele era semelhante à aparência do bidélio. E ele diz: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Ou seja, pegava aquelas amassadeiras para fazer, para meter o pilão, pilavam lá e esmagavam aquele troço para fazer, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como bolos amassados com azeite. Lá naquele versículo de Êxodo 16, a gente viu que a primeira impressão que o povo de Israel teve do maná é que o maná era como uma semente de coentro, branco, e o sabor era doce como o mel. Mas agora a aparência era ainda como uma semente, mas com a cor do bidélio, e o gosto agora não era de mel, era um gosto de uma massa, farinha com azeite. Não era mais o sabor do mel. Experimenta. Você quer provar o que era o que eles provavam? Chega em casa hoje, em vez daquele lanche de domingo, né, todo mundo faz lanche de domingo, tem um lanche de domingo, né? Chega da igreja, não é janta, é lanche. O que a gente vai fazer? Vamos encomendar uma pizza. Vamos fazer aqui, já tem pão de forma, tem presunto, tem queijo, tem alface, tem tomate, vamos fritar um ovo e tal. Em vez disso, faz essa massa aqui. Farinha, água, azeite, sal, mistura e come. Domingo que vem você me conta. Se você chegar aqui, domingo que vem você me conta. Quer dizer, algo que era doce, de repente agora tem um sabor, no mínimo, sem graça. No mínimo, sem graça. Um sabor diferente, não é mais uma coisa doce. E a aparência já não era branca, mas da cor do bidélio. O que é o bidélio? O bidélio é uma resina de um arbusto que existe no Oriente Médio. E o arbusto é o mesmo arbusto, não é o mesmo arbusto, mas é um arbusto da mesma família,
do arbusto da onde se tira a mirra. E o bidélio, assim como a mirra, é uma resina. É um arbusto que mina uma resina. Quando fica muito quente, às vezes a casca daquela árvore, ela racha e começa a brotar espontaneamente aquela resina. Quando ela sai, ela é muito aromática. Ela sai e ela logo embranquece e endurece. E ela fica como se fosse uma pérola. Então, o maná agora aqui em Números está sendo descrito como tendo a cor do bidélio e tendo um sabor que não era mais um sabor doce. É um sabor agora de uma farinha com azeite. Uma farinha com azeite. O bidélio é essa resina. E uma característica interessante do bidélio é que a árvore que produz o bidélio, embora seja um arbusto, ela é muito mais abundante do que a árvore que produz a mirra. A mirra é um produto caríssimo. Na época de Jesus, era um produto caríssimo. Hoje é lógico que é muito mais barato, mas na época de Jesus era um produto caríssimo. Um dos presentes que Jesus ganhou no seu nascimento foi incenso, ouro e mirra. E a mirra, com a mirra se fazia um bálsamo para ungir os mortos. Foi um presente profético que Jesus ganhou no seu nascimento, já profetizando a sua morte. Mas, como o bidélio é muito semelhante à mirra, porque vem de uma árvore da mesma família, o que os comerciantes antigos faziam? Eles pegavam o bidélio e misturavam com a mirra. Davam uma batizada na mirra. Como o bidélio é muito mais abundante, muito mais barato, então pega o bidélio e mistura com a mirra para render mais e eu lucrar mais, porque a mirra é muito mais cara. Mas eu garanto para você que Jesus nunca permitiria que o corpo dele fosse ungida com uma mirra que não fosse pura. Ele só permitiria o seu corpo ser ungido com mirra pura. Mas os comerciantes às vezes faziam isso, pegavam o bidélio, misturava, porque se parecia. Só que o bidélio tinha uma característica, ele ficava não branco, ele quando endurecia, ele ficava redondo como uma pérola, com uma cor que a gente hoje chama de off-white. O que é o off-white? O off-white, ele é uma cor quase branco, né? As noivas hoje não estão mais casando de branco, a moda agora é as noivas se casarem de off-white. E o que é o off-white? É um branco encardido. É aquele branco que não é, parece branco, mas não é branco. Parece mirra, mas não é mirra. É quase, pode até misturar para disfarçar no meio. Como o apóstolo Paulo se queixa com a igreja de Gálatas, as igrejas da Galácia, que não era uma igreja só, era um conjunto de igrejas, ele escreve dizendo, caramba, vocês estão se deixando influenciar pelos judaizantes que levam para vocês uma mensagem de legalismo, que vocês têm que, além de Jesus, cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Eu não estou entendendo vocês estão fazendo uma misturada danada, vocês estão pegando a mirra que eu dei para vocês e misturando com bidélio, formando uma coisa diferente, misturada. Essas são as características do bidélio. O maná originalmente tinha um sabor doce como mel, mas agora alguma coisa mudou. A aparência e o sabor ficaram alterados. Aí eu pergunto para você, o maná mudou? Não, quem mudou foram as pessoas. No momento em que elas começaram a se queixar do maná e dizer essa porcaria de maná, a gente queria peixe, a gente tinha melão, a gente tinha cebola, tinha alho, agora só temos esse troço aí. Para eles, aquilo já não era branco, já não era puro e já não tinha um sabor doce. Mas tinha um sabor sem graça, ou um sabor até amargo. Mudou para eles mudou, embora o maná, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O branco da pureza estava agora menos branco. O sabor doce agora era um sabor amargo, um sabor no mínimo sem graça. Na verdade o maná não mudou. Quem mudou foram as pessoas que inicialmente viam o maná como um grande milagre, mas que agora passaram a vê-lo como algo rotineiro, comum e sem graça. Sabe, e é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas acabam enxergando Jesus como algo comum, rotineiro e sem graça. E você não pode permitir que o maná perca a relevância na sua vida. Você não pode permitir que o maná perca a relevância, que ele perca a doçura. Sabe, você não pode ficar dando ouvidos a palavras que tirem a doçura do maná.
Porque tem crente que parece que ele não se conforma em ouvir a voz do seu pastor. Ele quer ouvir a voz de vários pastores. Então ele vai aqui, ele vai ali, ele vai acolá, ele frequenta a campanha disso, o culto do descarrego, do recarrego. Ele vai aonde dá, ele vai na vigília no subúrbio, lá em Xerém, não sei aonde, ele sobe morro para orar, ele desce um monte, ele faz qualquer negócio, ele liga a televisão no sábado, ele vai escutando um depois do outro, aquela fila de gente, um prega uma coisa, outro pega outra, aí ele pega aquilo tudo, junta, bota para dentro e tem uma indigestão espiritual. Ele começa a receber um maná misturado, no meio tem doce, tem amargo, tem azedo. E o apóstolo Paulo diz que quando você faz essa mistura, o que acaba prevalecendo não é o doce, é o amargo e o azedo. Não vai faltar gente para buzinar no seu ouvido. Você está ouvindo essas mensagens triunfalista do Fragale, esse negócio aí de Kenneth Hagin, cuidado com esse tal de Joseph Prince, cuidado com esse tal de Fragale, porque é do mesmo time, é da mesma turma. Você está ouvindo, e a pessoa quando ouve, ela, é mesmo? Ah, rapaz, eu não sabia. Você tem que ir na minha igreja, porque na minha igreja que o pastor é santificado, a palavra lá é que é santa. Aí você vai lá, senta, pão amargo. Que furada. Pão amargo. Me convidaram para uma festa e me serviram pão amargo. Tu já imaginou ir para uma festa, quando passa o canapé, você pega, bota na boca. Tem uma coca aí para dar uma disfarçada aqui, porque amargo, rapaz. Não, vem outro. Garçom, vem cá. Aquele outro canapé estava meio. Avisa na cozinha que aquele canapé que passou aqui, tem alguma coisa amarga ali no negócio, não está legal. Deixa eu provar o outro aqui. Aleluia. Azedo. Oh, Jesus, o que é isso? Que festa é essa, rapaz? Me convidaram para celebração, para uma festa, estão me servindo canapé amargo, azedo, vou-me embora. É ruim de eu continuar aqui. Você foi convidado para comer pão doce? Jesus te convida para comer pão doce, não para você comer pão amargo. Jesus não pode se tornar uma coisa rotineira, comum, banal. Sabe quando você lê o livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele recebe um recado para mandar para os pastores das igrejas, e quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele diz, escreve para o anjo da igreja de Éfeso, diz para ele o seguinte, eu olho para a igreja de vocês, a igreja de Éfeso, a maior igreja do Oriente, uma igreja fundada e fundamentada pelo apóstolo Paulo, e eu vejo que vocês são uns caras bacanas, vocês são um povo legal, vocês são perseverantes, vocês têm lutado pelo evangelho, mas eu tenho contra vocês, que vocês se deixaram levar pela doutrina de um tal de Nicolau, vocês seguiram a linha dos nicolaítas, que pregam legalismo, que dão paulada, que servem pão amargo, pão azedo, e eu tenho um recado para vocês, vocês querem e precisam ser abençoados, voltem às primeiras obras, voltem ao primeiro amor. Quando a gente ouve isso, o que significa voltar ao primeiro amor? Quem é que teve com Jesus um relacionamento de impacto, quando você conheceu e você se converteu, e você ficou apaixonado por Jesus? Cara, quando eu me converti, se Jesus passasse na minha frente, eu evangelizava ele. Porque aquela paixão que você tem, sabe? Porque você não está infiltrado de uma montoeira de legalismos. Você ainda tem uma fé pura. Você não está preocupado em provar para Jesus o quanto você o ama. Você está encantado, extasiado enquanto Ele te ama. E você não está preocupado em dizer para ele, Senhor, eu te amo desesperadamente e tal. Não, você não está preocupado com isso. Você aprende isso com a religiosidade. Você tem que, rapaz, mostra aí para Jesus quanto você o ama. Você está com essa mãozinha aí, tem que levantar mesmo. Você está aí com essa vozinha, você tem que chamar, gritar, aleluia, para provar o quanto você... é mesmo, rapaz, porque eu sou crente novo. Mas eu vou, faz aí, como é que é? Aprendi. Descabela. Chora. Gênio. Agora eu estou aprendendo, aleluia, para provar para Deus o quanto eu amo. Você vai perdendo o primeiro amor, aquela empolgação, e vai se tornando religioso. E Jesus vai se tornando para você uma coisa comum, rotineira e sem graça, porque quanto mais você berra, geme e chora, menos você recebe. Aí você começa, Jesus, esse maná aí, ó, já foi o tempo. Quando eu me converti, eu olhava para o maná, saboroso, que maravilha, que doce, que coisa. Agora, esse maná aí, estou gritando, berrando, chorando, esgoelando, não acontece nada, nem vai acontecer. Enquanto você não reconhecer e se render a Ele, a doçura dele,
E reconhecer como Ele é bom, como Ele te favorece, como Ele te ama, como Ele se importa com você, que Ele não está a fim de jogar sobre você julgo, condenação, que Ele não está a fim de ver você rastejando, chorando, sofrendo, que Ele não está preocupado em ver você aprendendo uma lição. Ele quer que você simplesmente olhe para Ele e se alimente dEle todo santo dia. Só isso. É só isso que Ele quer, que você se alimente dEle todo santo dia. Agora diz aqui em Números 11:8, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía num grau, pisava, em panelas o cozia, dele fazia bolos, e o seu sabor era como bolo amassado com azeite. Eles transformaram Jesus, o maná, num esforço. Vamos fazer a massa, faz uma receita nova, aquela receita antiga já não dá mais, já não me satisfaz. Eu quero uma coisa nova, vamos cozinhar, vamos assar, vamos inventar, vamos fazer coisa com o maná. Gente, maná não é para fazer receita. Sabe, você que assiste o Masterchef e outros programas de televisão, aprenda a fazer receitas, mas não faça receita com maná. A receita do maná é simples, é o pão da vida que você come todo santo dia, acabou. Não tenta inventar, não tenta temperar, botar coisa a mais ou tirar coisa para ficar a menos. Deixa Jesus ser Jesus, deixa Deus ser Deus. Sabe, as igrejas, elas vão perdendo essa noção da pureza, da doçura do maná e começam a inventar fórmulas humanas. Alguém estava me dizendo aí que a nova moda agora, nas igrejas que tem G12. G12 o camarada tem uma célula, a célula tem que multiplicar. Para multiplicar eu tenho que mandar um relatório. Cada culto, cada encontro da célula tem que mandar um relatório, dizendo no meu encontro vieram 10 novas pessoas, a célula vai multiplicar, está crescendo. Mas como gente sempre mente, manda relatório fake. Porque o cara quer ficar bem com o pastor, ele não quer ficar mal na fita, então ele manda um relatório fake. O que é que as igrejas estão fazendo? O pastor é mais malandro. Agora eu quero o relatório com foto. Relatório com foto. Tem 10 novas pessoas, enfileram na parede e fotografa. Eu quero lá os 10 caretas assim, visitantes no meu grupo. Relatório, fulano, ciclano, beltrano, 10 pessoas com foto. Tomar banho. Sabe, as igrejas estão se tornando cada vez mais manipulativas. Líderes manipuladores. O pessoal quer controlar a vida do povo de uma maneira absurda. Quer dizer aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Não, vai ter esse show aí, ninguém pode ir no show, hein? Está todo mundo proibido. Aí alguém diz, mas eu acho que eu vou. O quê? Você vai? O pastor falou, vai ficar debaixo de maldição, hein? Quer controlar o que você veste, quer controlar o que você come, quer controlar o carro que você compra, quer controlar até a sua vida sexual. Quer controlar a sua vida. Meu irmão, presta atenção. Se você com a sua mulher quer curtir uma coisa diferente, você resolve se fantasiar de Batman. Ela de Branca de Neve. Você amarrou uma corda no teto da sala. E você vai subir no móvel para vir para cima dela, gritando, Jerônimo! O problema é seu! Não tem nada a ver com isso. Os Batman ficaram tudo empolgados aí, ó. Agora vê que maluquice. O cara quer ficar controlando tudo. Por quê? Porque essa mentalidade manipulativa, ela é na verdade um pão amargo que está sendo servido para a igreja. As pessoas vão se alimentando disso e elas não crescem. Elas não se desenvolvem. E é simples o porquê. Criança que não come, não cresce. Você já viu criança gostar de pão amargo? Dá pão amargo, dá pão azedo para a criança comer. Ela come, mas dá pão doce. Titio, pode tirar um pedacinho? Só um pedacinho pro titio. Mas se o pão tiver amargo e azedo, dá o pão azedo pro titio. Até cospe, porque já botou na boca para cima de você. Jesus é doce como mel. Jesus é doce como mel. E é esse o sabor que eu tenho que sair da igreja. Quando eu venho à igreja e eu ouço a palavra, eu tenho que sair com gosto doce na boca. Eu não posso sair da igreja, hoje foi amargo, hein? Hoje o pastor desceu o cajado, aleluia, mas foi bom. Bate papai é uma ova. Hipocrisia do diabo isso. Isso é a frase mais hipócrita que eu já ouvi num culto. Bate papai. Quando eu era criança eu apanhava todo dia. Eu nunca disse bate mamãe. É ruim. E o que é pior, sabe o que é pior? É que o pastor que adota essa filosofia de que de vez em quando tem que ter o dia da bronca,
Quanto mais ele bate, pior fica. Eu, quando era criança, que eu apanhava pra caramba, toda hora eu aprontava alguma e apanhava. Quando eu apanhava, cá comigo, eu pensava e eu dizia, da próxima vez, vou fazer pior. Aí eu fazia pior, a surra vinha pior. E eu pensava, vou fazer pior. Aquilo era um ciclo que não acabava nunca. Eu faço pior, apanho mais, mas eu vou fazer pior. Quando é criança, você vai apanhando, pensando, vou fazer pior. Depois que vira adolescente, você começa a aprontar e vem as drogas, vem a rebeldia, vem a revolta, e você não começou a entender, porque a coisa começou lá atrás, quando você estava dando, em vez de pão doce, pão amargo, pão azedo. Agora não quer a igreja, agora é rebelde, agora está envolvido aí com droga, com homossexualismo, com diabo a quatro, porque lá atrás foi alimentado com pão azedo. Se tivesse dado pão doce, sabe, eu me impactei com a notícia que o Jorge Monteiro me falou do congresso que ele foi nos Estados Unidos, e num congresso, numa igreja muito grande em Atlanta. E o pastor renovou uma igreja grande, uma igreja moderna, contemporânea, com esse estilo da nossa aqui. Mas eles não foram sempre assim. Era uma igreja mega tradicional. De repente o pastor falou, não, nós precisamos dar uma virada. A gente vai virar para ser uma igreja contemporânea. Foi difícil, ele perdeu gente foi embora, perdeu uma receita, segundo ele disse, de $600 mil. Ah, meu pai, a gente chega lá. Perdeu. Mas ele modernizou a igreja. A igreja voltou a crescer. Primeiro ela deu uma queda, depois ela voltou a crescer. Aí quando a igreja já estava crescendo, ele chegou para uma senhora de 90 e poucos anos, membro da igreja desde sempre, e perguntou para ela, irmã fulana, a senhora gosta do novo estilo da igreja? Ela disse, não gosto não. A senhora gosta das novas músicas que a gente canta? Não gosto, eu gostava dos hinos antigos. A senhora gosta da pregação como ela é hoje? Não, desse jeito não, eu gostava daquele jeito antigão. Então por que a senhora continua aqui na igreja? Ela disse, é simples. É porque, em primeiro lugar, eu amo meus pastores, eu amo a minha igreja, e eu estou com 90 e poucos anos. Daqui a pouco eu estou indo para o Senhor. Os meus netos não vinham à igreja quando ela era do jeito que eu gostava, mas hoje eles vêm. Hoje eles se interessam de vir, então eu permaneço aqui, porque eu amo a minha igreja. Essa igreja não é para mim. Eu não tenho que pensar mais em mim. Eu já estou com um pé lá e outro aqui. Daqui a pouco eu estou partindo. Mas a igreja tem que agora servir para eles. E eu estou feliz porque eles estão vindo à igreja, antes eles não vinham. Sabe, a gente precisa renovar a nossa mente e entender que o maná, Jesus, ele nunca perde a sua doçura. Nós podemos perder e achar que o problema não é conosco. A gente não pode perder a doçura. A gente não pode perder essa doçura do Evangelho. No maná está toda a provisão, toda a riqueza, mas nós muitas vezes perdemos a capacidade de perceber a doçura do maná, e a palavra se torna algo comum e sem graça. E quando eu perco isso, que esperança resta? Só me resta a religiosidade, o legalismo, mais nada. Eu preciso me acostumar a olhar para Jesus e saber que Ele é diferente a cada manhã, que Ele é novo a cada manhã, que a minha fé se renova a cada manhã, porque Jesus se apresenta para mim. Ele é que faz a receita nova, não sou eu que faço a receita nova. Ele vem com uma revelação nova, uma revelação fresca, com algo que me edifica, com algo que me abençoa, algo que me encoraja, que faz eu levantar e dizer, Senhor, o problema é grande, mas a tua força, o teu favor, a tua graça é maior, e eu sei que eu vou ser capacitado para ir adiante e vencer. Amém?